E aí, pessoal, tá frio por aqui, tá frio em Porto Alegre, frio no Rio Grande do Sul, mas nós vamos falar dos laterais do Grêmio, da diferença de postura entre Caio Henrique e Orejuela. O que tem de diferente nisso? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Expectativa importante, o Grêmio joga à tarde contra a equipe do Novo Hamburgo com a presença de Orejuela. Orejuela, lateral direito, vindo do Cruzeiro, lateral de seleção, lateral que tem uma certa expectativa em relação ao seu momento e como ele pode proceder dentro do time tricolor. O que é preciso dizer em relação a Orejuela? Orejuela vem também daquele processo do Cruzeiro, aquela dificuldade toda que o Cruzeiro enfrentou na temporada passada, também foi prejudicado por isso, e veio para brigar com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, para quem não lembra, foi contratado antes e Orejuela um pouco depois, ou seja, ele vem para disputar a posição. O Grêmio que tinha Galhardo, Léo Moura, também o Léo Gomes lesionado para o lado direito da defesa. Esse é um ponto. Ninguém sabe muito em que modelo o Grêmio trouxe esse jogador, mas sabe que pagou caro e que ele custa caro mensalmente. E aí vem a curiosidade e o entendimento em relação ao que aconteceu com Caio Henrique. Caio Henrique foi contratado junto ao Atlético de Madrid, depois de ter feito uma grande temporada no Fluminense, e veio para Porto Alegre também com status de titularidade, assim como essa disputa que eu referi entre Orejuela e Vitor Ferraz. Caio Henrique veio assim. Só que, curiosamente, quando surgiu a pandemia, o Caio Henrique teve a solicitação por parte do Atlético de Madrid do seu retorno. E o Grêmio não fez força. Por que o Grêmio não fez força naquele momento? Em razão do custo do Caio Henrique, que o Grêmio queria diminuir um pouco a sua folha de pagamento. Essa foi a realidade daquele episódio. Aí tem gente que fala, mas a realidade é essa. Surgiu a oportunidade, custava caro, o Grêmio liberou porque precisava baixar um pouco a sua folha de pagamento em razão, naturalmente, de toda a dificuldade que a pandemia traz para os clubes brasileiros e naturalmente trouxe para o Grêmio também. Até aí, tudo certo, mais ou menos. Por quê? Porque Orejuela, nesta semana, teve pelo Cruzeiro o pedido de retorno. O Cruzeiro solicitou junto à diretoria do Grêmio o retorno de Orejuela, que custa também caro para os cofres tricolores. E o Grêmio não quis. E aí entra uma curiosidade, o que é diferente entre baixar o custo de Orejuela e baixar o custo de Caio Henrique? Lembrando que Caio Henrique era titular naquele momento, Orejuela não. E eu fui perguntar e fui tentar me informar para saber, vem cá, o que tem de diferente se na verdade custo é custo, dinheiro é dinheiro, o valor de um é de outro, tem que pagar no fim do mês, independente para quem. É que existe grande expectativa que Orejuela seja o titular da camisa número 2 do Grêmio. Existe de forma importante internamente que Orejuela pode ser a diferença do lado direito, o Grêmio que sofreu muito no ano passado com a lateral direita. Vitor Ferraz tem a confiança de todos, é o titular do momento, mas todos têm muita expectativa com o que Orejuela pode produzir. E essa talvez seja uma das perguntas que os próximos jogos vão responder, que é a figura de Orejuela em cima dessa realidade de expectativa. Será que Orejuela consegue ser esse jogador? Porque o Grêmio não liberando ele, mudando o procedimento em relação a Caio Henrique. Mudando o procedimento em relação a Caio Henrique. Lembrando que Caio Henrique era um jogador já titular naquele momento. Já tinha jogado 2 ou 3 partidas como titular, inclusive o Grenal da Libertadores. Orejuela sequer jogou. Sequer jogou. Teve uma outra participação, inclusive não foi bem, mas está no início de trabalho. E agora, com o recomeço dos jogos, vai ter naturalmente muitas oportunidades. E o que fica é isso, um procedimento diferente por uma aposta, mesmo que a gente saiba que é um jogador de qualidade e que é um jogador que pode, com certeza, chegar e fazer frente e tomar conta da camisa número 2 e mais do que isso, com um grande reserva atrás dele, que é o Vitor Ferraz, ou um ou outro. O Grêmio tem 2 opções muito boas para a lateral direita. Já não tem tanto para a lateral esquerda, que precisa da aprovação do Guilherme Guedes e também de uma melhora do Cortez. Essa é a questão.
uma diferença, mas uma diferença interessante. Quem vai acertar? Vai acertar quem queria liberar o Orejuela ou vai acertar quem manteve o Orejuela no Grêmio? Essa é uma pergunta, gente, que só a bola resolve, só a bola responde. E a bola, normalmente, ela costuma responder rápido. Então nós vamos começar a saber, vamos saber contra o Novo Hamburgo e nos próximos jogos, se o Grêmio fez bem em não liberar o Orejuela e não diminuir a sua folha de pagamento. Se ele der o resultado dentro de campo, o Grêmio terá feito um grande negócio. Assim funciona o futebol. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.